Pessoal, só para seguir nossa explicação aqui, eu tenho que encerrar os vídeos porque eles ficam muito pesados, tá? Então eu encerrei o vídeo anterior sem dar muita explicação pela ansiedade que não consigo postar eles depois, tá bom? Bom, nós chegamos até esse resultado aqui, certo? Substituindo todos os itens na fórmula, o A e o B, depois eu só incluí o X, o X que é 5 porque era 2020, até eu já comecei a fazer uma explicação aqui. Bom, substituindo todos os valores na fórmula e incluindo 5 por quê? Porque na verdade, você se lembra que inicialmente a gente tinha esse cara aqui, ó, o N igual a 5, certo? Se nós tivéssemos um 2020 aqui, não um resultado, esse 2020 seria 5, tá bom? Então é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o valor do período 5 para x na fórmula. Então a gente vai só substituir por 5. Então eu tenho o meu A 108,60, meu B é 4,6, que vocês acabaram de descobrir isso através dessas fórmulas aqui, certo? Nessa aqui. E aí agora a gente multiplica 4,6 vezes 5, vai dar 23. 23 mais 108,60 vai dar 131,60. O que está indicando? Está indicando que para 2020 a sugestão para estoque é de 131 com 60. Como não existe meio saco de erva mate, certo? Então seria 132 unidades recomendadas para que o seu José tenha no seu estoque. Tá bom, pessoal? Seguindo, vou continuar esse mesmo vídeo falando o quê? De níveis de estoque. Pessoal, a gente precisa entender alguns conceitos super simples sobre os níveis de estoque. Controlar o nosso estoque mínimo, ou o nosso estoque de segurança, estoque reserva. Nosso estoque médio, para a gente não ter custo de armazenagem, para a gente não ter obsolescência, né? Quando eu falo custo no sentido de volume mesmo, né? Para a gente nunca ter coisas passando do nosso nível, né? E nunca nada passando do nosso nível mínimo, porque vai acontecer uma ruptura e você vai começar a ter problemas com clientes, digamos assim, tá? Ou paradas de linhas de produção, enfim, tá? Tem vários problemas se você rompe o seu estoque reserva, tá bom? Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um comportamento, aqui ó, essa serra aqui é um comportamento, certo? Em determinado momento, você está consumindo produto, bom, está chegando perto de um determinado momento, você reabasteceu, reabasteceu, encheu seu estoque, ou dentro do seu lote de compra. Você chegou ao seu lote, você está com o estoque cheio, você começa a consumir, e chega um determinado momento, que aqui nesse gráfico está indicando que lá no estoque médio você já tem que fazer um pedido. Mas esse pedido ele pode ser aqui, ó. Porque, na verdade, uma das coisas que a gente vai aprender é como calcular o ponto do pedido. O ponto do pedido pode estar aqui, junto ao estoque médio. Você pode ter um ponto de pedido por aqui assim. Tudo isso vai depender de como você está negociando seus prazos com o fornecedor, autorizações internas, certo? Então, talvez esse meu pedido possa estar aqui, possa estar ali. Tudo depende. Por exemplo, se alguém for comprar álcool gel, eu sugiro que vocês joguem isso aqui, o pedido, logo aqui quando chegar no recebimento, porque vai demorar para ter o ressuprimento. Então tudo depende. Essa linha pode estar aqui, mas ela pode estar aqui também, certo? Então isso aqui é o nosso comportamento dessa serra, ok? Nós vamos aprender o seguinte, pessoal, a calcular o estoque máximo, o estoque mínimo, e quando nós devemos fazer os nossos pedidos, tá bom? É super simples, vocês vão ver que é tranquilo. Vamos lá. O estoque mínimo. O estoque mínimo, pessoal, é o consumo médio mensal. Mas agora começou a falar em média, mas isso tem a ver com aquela média móvel, tem a ver com média ponderada? Não. É o consumo médio mesmo, certo? Então você vai ter X períodos, você vai ter X valores para cada período, você vai somar e dividir. É média, tá bom? Tempo de reposição. Tempo de reposição, pessoal, é o seguinte. Tempo de reposição ele pode ser composto de várias coisas. Então eu vou escrever aqui embaixo. Pode ser aprovação,
aprovação do orçamento, fazer uma ordem de compra, frete, sei lá, desembalar, enfim. Até que esteja tudo disponível. Desembalar. Enfim, qualquer outra coisa aí, tá certo? Ou seja, o tempo de reposição é a soma de todos os tempos necessários para que a gente possa coisas. Desculpa aí, pessoal, que eu também tô na outra atividade aqui. Então, a ideia é vocês calcularem o tempo de reposição somando todos os valores dos tempos, tá bom? E períodos, certo? O que é o período? É o período que você está pegando a própria média aqui, certo? Estoque máximo é muito simples, porque se você já calculou o estoque mínimo aqui, você só vai botar o consumo médio. Se você tem um consumo médio e o estoque mínimo, que você já calculou anteriormente, você tem o estoque máximo, tá? Isso são só dados matemáticos, pessoal. O que acontece? O estoque máximo, ele pode ter influência, e até o estoque mínimo, porque o estoque máximo a gente pode ter problema de superlotação, vai mudar o layout do teu estoque, você vai trazer insegurança para o seu time por algum motivo, né? Então, o estoque máximo, esse aqui é só aquilo que eu gostaria de ter, certo? No sentido quantitativo, tá? Não tem ainda uma questão mais estratégica. A gente vai falar sobre custos de armazenagem talvez na aula 6, se eu não me engano, tá? E o ponto de pedido, como é que é? O ponto de pedido é o consumo médio, que você já calculou inclusive aqui para fazer o estoque mínimo. O tempo de reposição que você já sabe, que é a soma de todos os tempos de aprovação de compras, entregas, né, e disponibilização do material. Então é o teu consumo médio vezes o tempo, mais o teu estoque mínimo, tá bom? Vou fazer um exercício super simples aqui, tá, pessoal? Olha só. Uma loja de bolsas vendeu entre os meses de janeiro e abril 50, 55, 53 e 49 respectivamente. O tempo de ressuprimento, ou seja, vou sempre passar isso no enunciado para vocês, tá? De alguma forma vocês vão sempre ter essa informação. É de 6 dias após o pedido. Só voltando aqui, ou seja, se a gente fosse olhar esse cara aqui, ó, 6 dias é o tempo que ele pediu até chegar no meu estoque e enche meu estoque. Então, 6 dias, se a gente fosse olhar, é este tempo aqui. Então, viu que precisa, pediu grana lá para o gestor, fez a ordem de compra, enviou por e-mail, o fornecedor separou, mandou entregar e chegou, certo? Esse aqui são os meus 6 dias, tá bom? Tá. Como esse é pequeno, dá para fazer ao vivo aqui, certo? Vamos lá. Bom, primeiro, o que eu preciso fazer? O estoque... desculpa, não terminei de ler o enunciado. E determine para o mês de maio o quê? Estoque mínimo, estoque máximo e o ponto do pedido. Só como se eu tivesse aí no quadro, tá? Então, para eu saber a minha média, eu vou fazer o seguinte. 50 mais 55, 53, mais 41. Como eu vou fazer isso aqui ao vivo, então eu vou somar ao vivo, tá? Então vamos lá. 55 mais 50 mais 55 mais 53 mais 49 é igual a 207, certo? 207. Isso tudo dividido por 4. Mas por que 4? De onde é que vem 4? É a média, pessoal. Então, se eu tenho 4 elementos aqui, 4 grandezas, eu vou dividir por 4, certo? Só ajeitar aqui para ficar legal. Eu quero fazer uma vez só e salvar uma vez só. Realmente como se fosse uma aula. E aqui, 207. E eu vou dividir por 4. Vai dar quanto? Igual. Dividido por 4. Vai dar igual a 51,75, certo? Ó, já achei então o meu C, tá bom?
Agora, vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora eu vou fazer meu estoque mínimo, certo? Eu tenho o meu C, que é 51 com 75. Vou multiplicar pelo meu TR. Meu TR é meu tempo de reposição. Aqui está dizendo que é 6, então vou multiplicar por 6, certo? E vou depois multiplicar, vou fazer assim, tem que ser ponto, né? Para não confundir com x. E aqui eu vou dividir ele pelo tempo. Ok? Quanto tempo aqui, pessoal? Aqui, ó, vamos lá. Aqui nós estamos falando de dias, certo? Então, a gente tem que trazer em dias. E eu quero saber um mês, certo? Um mês regular normalmente tem 30 dias, tá? Ah, mas eu quero botar 31. Maio tem quanto? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio tem 31, certo? Mas digamos que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio tem 31. Maio tendo 31, mas com certeza não tem 31 dias úteis essa empresa, então vamos manter 30 aqui, tá? Mas podia ser 31 também, tá bom? Aí quanto é que vai ser? Se eu multiplicar esses 51 com 75 vezes 6, vai dar quanto? Vai dar 310 com 50, certo? Se eu dividir 310 com 50 por esses 30, vai dar quanto? Vai dar 10 com 35, certo? O que significa? 10 com 35 significa que o teu estoque mínimo de bolsas deve ser 10,35 bolsas. Você pode escolher ter 10 bolsas ou 11 bolsas, certo? Porque são produtos não fracionados, certo? Vamos lá. Como é que a gente resolve esse cara aqui? Eu tenho o meu estoque máximo, é o seguinte, é o meu estoque mínimo, eu vou botar 11, mais o meu consumo médio. O meu consumo médio é 51 com 75, certo? Então eu vou botar 52, certo? Aqui eu vou arredondar, certo? Simples assim. Então fica 63. Isso. Ok? Então quer dizer que o meu estoque máximo deve ser de 63, tá bom? E você olha o comportamento aqui, esse estoque é máximo mesmo, né? Ele, até o momento, historicamente, não foi isso. O que você pode ter tomado a decisão? 10 não é 10,5, então pode ser, aqui pode ser só 10, digamos, se você quisesse fazer, para menos. E aqui veio de 51, se é 51 acima de 5, né, o decimal logo depois da vírgula 5, você arredonda, né? Então arredondando tudo dá 52, mas pode ser 51 também. Nesses casos, a gente sempre vamos arredondar, e uma coisa que é importante, assim, se é acima, o primeiro decimal é 5, arredonda para